Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite de sábado, dia 20. Eita, motinha que me persegue essa moto. Já tem mais de 2 anos que eu faço reflexão nesse canal e sempre essa moto está nas minhas reflexões. Incrível que pareça. Os mesmos horários. Vocês que acompanham meu canal aí, vocês têm observado que no fundo das minhas reflexões sempre essa motozinha aí está me perseguindo. Misericórdia. Mas vamos lá. São 22 horas e 4 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E aí eu voltei de novo com as reflexões, pegar firme nessas reflexões, para poder a gente ser abençoado e abençoar a vida de muitos. E aí eu quero trazer uma série de reflexões voltada à questão das 4 da palavra voltada ao semeador, voltada aos 4 solos. E ali Deus me orientou, creio que foi Deus que me orientou para me voltar nessas reflexões. E aí eu estou voltando dentro desse texto do livro de Mateus. Você pega a sua Bíblia aí e vamos abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 13, que fala sobre a questão da parábola do semeador. A parábola do semeador. E é aqui onde eu vou trazer uma série de reflexões. E eu vou começar sobre a questão da semente que foi lançada na beira do caminho. Então eu vou trazer uma série de reflexões voltada à questão da beira do caminho. Não só a beira do caminho físico, mas como a beira do caminho moral, a beira do caminho social, a beira do caminho emocional e a beira do caminho espiritual. Pegou aí? Tanto a questão da beira do caminho físico, a beira do caminho moral, a beira do caminho social, a beira do caminho emocional e a beira do caminho espiritual. Então, são 4, praticamente 1, 2, 3, 4, 5 facetas voltadas à questão da beira do caminho. E cada questão que eu for trazer relacionada à beira do caminho são questões profundas, né? São assuntos profundos, porque já falei várias vezes sobre esse texto, mas cada vez que eu medito nesse texto sagrado, mais Deus me dá algo profundo voltado a essa questão. E dentro dessa questão da palavra do semeador, eu quero falar sobre a questão da oportunidade, na questão da oportunidade universal debaixo desse planeta, mas também como a oportunidade que foi vamos supor assim, que foi criada, ou se foi formada, ou que foi exercida no céu. As primeiras oportunidades elas foram dadas lá no céu, lá na eternidade. Então nós vemos que Deus criou os anjos, né? Formou os anjos, creio que antes da existência do homem. Antes de existir o homem, Deus já tinha os anjos lá no céu, os seus auxiliares. E dentro dessas categorias de anjo, Deus deu a oportunidade a cada um exercer as suas devidas funções lá no céu. Como aqui na terra, Deus dá as suas devidas oportunidades para cada ser humano exercer as suas funções na terra. Então, a parábola do semeador é uma parábola riquíssima, onde a gente aprende muitas coisas. E dentro dessa parábola, Deus tem
me chamado a atenção é voltada à questão da oportunidade. A oportunidade que Deus está dando a todos os seres humanos, tanto o ser humano seja bom ou mal, tanto seja o ser humano que serve a Ele ou não. A oportunidade, ela é universal, ela é para todos que Deus está dando. Por quê? Porque vai chegar um dia de prestação de conta, aonde Deus vai chamar a cada um diante do seu trono, para cada um ser julgado conforme as suas obras. Então a oportunidade, Deus, Ele dá, ou Ele deu, até o próprio Satanás, Deus deu a oportunidade antes da sua queda, antes daquele anjo se tornar demônio, Satanás. Deus deu a oportunidade ao anjo chamado de Lucifer, que significa anjo de luz. A oportunidade que Deus deu àquele anjo foi para ele servir a Ele. Diz alguns historiadores, diz alguns que estudam as escrituras mais a fundo, que aquele anjo era como seja um líder do regente do grande coral celestial. Era um anjo que regia a forma do coral celestial ali daqueles anjos. Então era um anjo líder que Deus deu a função para ele exercer ali no céu. Então uma grande oportunidade foi dada àquele anjo. Então você pode prestar atenção que as primeiras oportunidades foi dada lá na eternidade, lá no terceiro céu, onde é o trono de Deus. Mas essas oportunidades que Deus deu aos anjos e está dando ao homem na terra, são oportunidades únicas, oportunidades que cada um tem que usar da sabedoria e tomar posse dessa oportunidade, porque é uma oportunidade que Deus dá para o homem ser salvo dentro da questão espiritual. Mas existe a questão física, a questão moral, a questão social e a questão emocional. Mas cada um são assuntos que nós devemos aprender, tanto dentro desse campo físico, tanto dentro do campo moral, tanto dentro do campo social, tanto dentro do campo emocional e espiritual. Então são coisas que nós precisamos aprender, para que a gente possa ter uma vida mais centrada em Deus. Então, você que pegou a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 13, para que você possa entender. E aí eu vou falar sobre a beira do caminho. E vai ter muitos assuntos sobre a beira do caminho. E são 4 personalidades, ou podemos dizer assim, ou 4 tipos de pessoa, ou 4 tipos de solo, né? Ou 4 tipos de semente que podemos entender. Então, logo no capítulo 13, você pegou a sua Bíblia aí, lá e vem a moto de novo. Ô motinha chata essa moto, misericórdia. Capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 3, parte B, que fala assim: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, de novo a moto. Esse cara é muito chato demais com essa moto. Meu Deus do céu, tem mais de 2 anos que eu faço reflexões aqui nesse canal e é sempre desse mesmo horário. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Aí você vai lá para o mesmo capítulo, lá no versículo 18 e 19, que fala sobre a interpretação desse versículo anterior. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta
a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Aí você abre lá no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 46, lá a parte final do versículo, que fala assim: estava assentado à beira do caminho pedindo esmola. Ou seja, para entender melhor, o versículo 46 fala: e chegaram, pois, a Jesus, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Estava sentado à beira do caminho. Estava assentado à beira do caminho. Pegou aí? Estava assentado à beira do caminho. Então, à beira do caminho, dentro de um sentido físico, é muito fácil você sair da situação. Muito fácil você sair dentro da beira do caminho, dentro do campo físico. O mais difícil para o ser humano é ele sair da beira do caminho dentro do seu interior, dentro do seu ser. Por quê? Porque a beira do caminho interior, a beira do caminho espiritual, só você pode sair dentro do sentido emocional, dentro do seu ser. A beira do caminho físico, você se perdendo, alguém pode chegar e te ajudar, pegar a sua mão e te ajudar, dentro de um sentido físico, humanamente falando. Agora, quando se trata dentro de um sentido emocional e espiritual, que é dentro do interior do homem, aí trata da própria pessoa querer sair, porque a oportunidade Deus dá, vai dar para a pessoa sair. A questão é ele abraçar essa grande oportunidade e sair da beira do caminho espiritual e sair da beira do caminho emocional, porque no sentido social, no sentido moral e físico, beleza? Isso é moleza. Só basta a pessoa tomar uma posição dentro de um sentido natural das coisas e ter um bom orientador, ter um bom psicólogo, ter um bom psiquiatra, um bom mentor que possa dar instruções para que a pessoa possa sair dentro do sentido da beira do caminho físico, dentro do sentido da beira do caminho moral e social. Agora, a questão emocional e espiritual se trata de uma categoria, se trata mais voltada à questão de pessoas que têm uma capacidade de conhecimento da palavra de Deus. A emocional também pode ter bons profissionais, pode tirar também a pessoa. Agora, a questão espiritual, que se trata mais lá dentro do interior, dentro do espírito e da alma do homem, só o próprio Deus pode tirar, por intermédio da sua palavra. Então, nessa noite eu quero trazer essa reflexão e falar para muitos que estão à beira do caminho dentro de um campo físico, que dentro do campo físico podem entrar vários assuntos. Dentro do campo físico, antes de eu entrar nessas outras categorias mais a fundo, vamos aqui para dentro de um campo físico, dentro de um campo profissional da coisa. Vamos supor que se a pessoa recebe a oportunidade, como aqui está falando, a questão da semente, o semeador. Aqui nós sabemos que dentro de um sentido da palavra, dentro de um sentido espiritual, o semeador aqui está representando Cristo, está representando a Cristo. O solo aqui está representando o campo, a semente está representando a palavra de Deus. A pessoa que está recebendo essa semente representa a humanidade,
Então, a oportunidade é dada para todos os seres humanos. E aqui fala que o semeador saiu a semear. Quer dizer, saiu a semear. E saiu para dar uma oportunidade, como diz o texto. Enquanto realizava a semeadura, que é uma oportunidade, parte caiu à beira do caminho. Então, a beira do caminho, ele pode representar muitas coisas, mas essa beira do caminho, vamos dizer que seja a beira do caminho voltada à questão do coração do homem, voltada à questão da personalidade do homem, do caráter do homem, da centralidade do homem, do eu positivo do homem. Entendeu? Para você entender melhor. Então, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Então, lá no versículo mais avante, lá fala sobre a interpretação da parábola. E fala: portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Quer dizer, a oportunidade do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, a oportunidade Deus ele dá a todas as pessoas para ter o seu sucesso espiritual, que é o seu nome escrito no livro da vida. Aí a oportunidade Deus dá por intermédio da sua palavra, mas essa oportunidade a pessoa vai ter que lidar com essa oportunidade, quer dizer, vai ter que lutar e batalhar para que as aves, como está falando aqui, as aves a não devorem. Essas aves aqui está simbolizando o maligno. Então o maligno é quem? É o próprio diabo, o próprio Satanás nas nossas aulas. Então a oportunidade de Deus dá ao homem, que a primeira oportunidade é a oportunidade da salvação. É o seu nome está lá escrito no livro da vida para que a sua alma possa ser salva. Não é a questão da estrutura física, não tem nada a ver. Não é a salvação física, não é a salvação moral, não é a salvação social, não é a salvação emocional, mas sim a parte espiritual do homem. Porque o homem ele é subdividido em três partes: corpo, alma e espírito. Automaticamente, quando a pessoa parte desta vida, né, o seu corpo, a sua estrutura vai ser lançada na sepultura, né? Agora, a questão da alma, a pessoa vai decidir enquanto está aqui, que é essa oportunidade. O espírito, que é o fôlego da vida, vai para Deus. Então, o homem pensa que morreu, acabou. Não. Após a morte, há ainda coisa para acontecer. A pessoa só não vai ter oportunidade de ser salvo após a morte. A sua oportunidade é aqui. Quer dizer, o primeiro capítulo da sua vida é aqui. No segundo capítulo da sua vida, você não tem a oportunidade de escolha voltar à salvação da sua alma. A salvação da sua alma, você tem que escolher aqui nesse primeiro capítulo, ou seja, nesse primeiro tempo da sua vida. Porque o segundo tempo, meu filho, lá do outro lado, não tem jeito, não tem como. Então, todos vão passar pela morte. A morte física, a morte espiritual, se a pessoa, por exemplo, a morte espiritual e a morte eterna é para as pessoas que não deram ouvido, ou se deram ouvido, não colocaram em prática a mensagem que foi transmitida por esse semeador, a semente que foi plantada dentro desse coração que está à beira do caminho. A questão não é você estar na beira do caminho, a questão é você permanecer na beira desse caminho, tanto físico, tanto moral, tanto social, tanto emocional como espiritual. A questão é você estar lá, mas a oportunidade está lá. Deus vai lançar a semente, e essa semente é a palavra de Deus. Pode você estar na beira do caminho, como o cego Bartimeu estava.
à beira do caminho, ali. Um lugar muito difícil à beira do caminho, porque a beira do caminho é uma parte do solo onde ela é muito pisada, ela é muito andada, então ela é encarcada quando as pessoas passam ali. É um solo duro. Isso dentro do sentido do coração, são pessoas que são muito visitadas por pessoas que visitam muito aquele coração, andam muito naquele coração, machucando aquele coração, humilhando aquele coração, né? Botando para baixo aquele coração, e aquele coração venha endurecer, venha se tornar uma terra dura de ser trabalhada. Então, quando a palavra é lançada, o coração da pessoa já está duro. Pode até que ele receba aquela mensagem, mas com o tempo aquele sólido é duro, ele não vai permanecer, como diz aqui a palavra de Deus. Enquanto eis que um semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeada em seu coração. Então, a pessoa até ouve bem, né? Toma posse daquela palavra naquele momento, mas não guarda. E aí vem o maligno e arranca aquela oportunidade. Quer dizer, arrancar. Ele chega, não pede licença, chega e toma força. E aí consegue, por quê? Porque aquela semente ela não tem uma profundidade, como diz o texto. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Aí fala, o que foi semeada é isso mesmo, à beira do caminho. Então, ela não tem uma profundidade, ela não tem uma vida com Deus mais a fundo. Então, o maligno vem e arranca aquela oportunidade que foi lançada àquela pessoa. Então, como eu falei anteriormente, a oportunidade ela é universal, é para todos. Até o próprio Satanás, Deus deu oportunidade para ele, antes de cair, antes de ele se tornar demônio. Mas ele não quis aquela oportunidade. Aquele anjo rejeitou a grande oportunidade de ser um grande regente do coral celestial até hoje. Diz a Bíblia que aquele anjo, ele se contaminou, deixou que uma iniquidade nascesse no seu coração, uma semente maligna. Eu não sei de onde vem, porque se você for estudar isso mais a fundo, você fica até um pouco paranoia, porque se você pensar da onde é que vem essa malignidade, da onde vem essa parte maligna, se não existia Satanás, se não existia o mal, da onde veio essa ganância, da onde veio essa iniquidade que foi achada nesse coração desse anjo? São perguntas que nós só vamos saber na eternidade, se Deus permitir nos revelar. Porque eu não sei, pode ser que alguns que estudam as escrituras mais a fundo podem até saber responder sobre isso, mas até hoje, nesses 25 anos que estudo a palavra, eu não encontrei uma resposta justa para saber por que aquele anjo caiu. Porque se não existia o diabo, se não existia nada maligno, como é que ele foi se tornar Satanás? Mas a Bíblia fala, e eu creio que a Bíblia fala, que ele queria tomar o lugar de Deus. Ele não se posicionou na oportunidade que foi recebida. Quer dizer, ele cresceu o olho, invejou o trono de Deus. Ele queria lá o trono, queria a grande oportunidade de Deus, e não tem como. E aí veio que aconteceu a queda daquele anjo, se tornou demônios, se tornou Satanás, que até hoje vem trabalhando para que o homem que recebe essa oportunidade também não consiga ter sucesso. Como nós vemos o texto aqui, que o maligno vem e arranca a oportunidade que o semeador, que representa Cristo, vem trazer à humanidade, que é a grande salvação, estando no campo espiritual. Se você for trazer
para outra área, vamos supor assim, vamos jogar aí para a área profissional. Você que de repente recebe uma grande oportunidade para fazer um provão aí para um grande concurso da vida, você ganhar um bom salário, beleza? A oportunidade veio. O semeador, que representa um órgão que vai trazer aquela oportunidade, trouxe para todos. Mas você muitas vezes se sente como uma pessoa à beira do caminho. Quer dizer, você não centraliza a coisa, você fica sentado, acomodado à beira do caminho. Recebe a mensagem, recebe a oportunidade, mas não compreende a matéria. Não tem uma capacidade para entender a matéria que vai ser trazida naquele concurso, ou naquele vestibular, ou aquele provão para você entrar naquela empresa. Você não compreende. Aí vem as aves e arrebata aquilo que foi exposto no seu coração, a matéria. Então vem o maligno e arranca. O maligno pode representar até os concorrentes que não têm a capacidade de passar naquela prova, e vem e arranca a tua oportunidade, toma o teu lugar, né? Por intermédio de uma pechada, por intermédio do jeitinho brasileiro. Você que muitas vezes não entendeu a matéria, não entendeu o sistema, vem aquele de gaiato e arranca aquela oportunidade que foi te dada, e aí passa na tua frente e você não consegue obter sucesso. Pode acontecer isso. Então você precisa compreender o que você está recebendo dentro de um campo profissional. Você tem que entender a matéria, você tem que compreender o tudo, aquilo que o professor está trazendo aí na sala de aula, e você passar nessa matéria, e depois você ser chamado para exercer a função, né? Então, isso dentro de um campo físico, isso dentro de um campo espiritual, que é a sua salvação. Você tem que lutar para que o maligno não venha tomar essa semente, arrancar essa semente, que é o evangelho que foi transmitido por intermédio dos mensageiros, por intermédio dos pregadores, por intermédio dos auxiliares que Deus levanta nessa terra para pregar o seu evangelho dentro do reino de Deus. Muito bem, a pessoa pode receber a palavra, que é a semente, pode até nascer, mas existe o maligno, existe Satanás, que não quer que você de maneira nenhuma seja próspero por intermédio da sua palavra. Por quê? Porque ele já sabe que se a pessoa tomar posse da palavra e ser fiel, e essa semente venha frutificar, com certeza você vai obter a salvação. Como ele já viveu no céu e sabe que o céu é bom, é maravilhoso, então ele não quer que ninguém vá para o céu. O maligno não quer que você vá para o céu. Isso dentro de um campo profissional, muitas vezes a pessoa já sabe até aquele setor, que aquele setor é maravilhoso. Então, aquele concorrente maligno, ele vai fazer de tudo para que você não chegue lá, mas que ele pode até não ir, mas também ele também não vai deixar que você vá. Pode ser que são pessoas que já trabalhou naquele setor, foi expulso daquela empresa, e aí já sabe que aquela empresa é boa, e vai fazer de tudo para que você não entre, não passe na prova. Isso estou jogando dentro de um campo profissional, dentro de um campo físico. O texto não está falando isso, mas eu estou aqui narrando uma ilustração, trazendo uma comparação, né, para que você possa entender que parábola é isso, é uma comparação, é uma narrativa dentro de um sentido positivo da coisa. Então, entenda que a oportunidade Deus dá a todos de uma maneira geral, sem nenhuma discriminação. Por quê? Porque vai chegar o dia das pessoas prestar conta, tanto o ser humano como o próprio inferno, como o próprio Satanás, que teve a sua grande oportunidade, vai ter que prestar conta diante de Deus, para ser julgado por todo o mal que foi feito à humanidade. E aqueles que acompanharem a esse maligno,
também vão receber a sua pena, a sua punição. Então, vale a pena você que está recebendo uma oportunidade desse semeador, que é Cristo, voltado à questão da salvação, se permanecer firme, permanecer fiel, por mais que esse mundo ofereça, né, por mais que esse mundo te traga algo que você pensa que é bom, mas não é. Então o inimigo, ele vai querer arrancar essa semente. O mundo, o sistema do mundo vai querer arrancar essa semente que foi lançada no seu coração. E o seu coração está simbolizando a beira do caminho. E a beira do caminho são um lugar difícil das pessoas se levantarem, mas consegue se levantar porque o cego Bartimeu, ele conseguiu se levantar, ele conseguiu tomar posse da oportunidade. Jesus foi a última passagem que Jesus fez no seu ministério, e logo ele fez ali naquele setor de Jericó. Foi uma oportunidade única que aquele homem teve. Então ele abraçou aquela oportunidade, partiu para a luta e saiu da beira daquele caminho. Ele não ficou prostrado na beira daquele caminho pedindo esmola. A questão de hoje é que as pessoas querem um resultado rápido, querem ser vitorioso, querem passar no concurso público, querem sair dentro de um sistema de depressão, querem sair de dentro de um sistema de enfermidade, dentro de uma luta travada, dentro de uma batalha espiritual, mas não querem agir, querem permanecer na beira do caminho mendigando dentro de um sentido emocional, dentro de um sentido mais amplo da coisa. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se levante dessa beira do caminho, que você saia da beira desse caminho e venha para o centro do caminho e venha seguir Jesus pelo caminho, não pela beira do caminho, porque pela beira do caminho você não consegue ter sucesso. Pela beira do caminho você não vai conseguir chegar lá no centro da coisa onde você quer chegar. Na beira do caminho você não vai ser nunca um bom profissional. Na beira do caminho você não vai ser nunca um bom médico, um bom advogado, um bom seja qual for a área que você esteja buscando. Então, essa reflexão nesta noite, a reflexão número 415, que eu não me falo agora, é somente uma introduçãozinha para que você possa acordar, voltar à questão da beira do caminho. Existe material à beça que você pode encontrar nas livrarias, voltado à questão da beira do caminho, voltado à questão dessa parábola aqui que eu estou falando, a parábola do semeador, baseada no livro de Mateus capítulo 13. E no livro de Provérbios capítulo 16, versículo 25, fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o final é caminho de morte. Quando fala de morte, não está falando da morte física, está falando da questão da morte espiritual, porque a morte física todos vão passar, todos. Agora, a morte espiritual, primeiro vem a morte espiritual, e aí vem a morte eterna, a pessoa perde a salvação. Se já vem um pacote, o cara já morre fisicamente, já morre dentro de um campo espiritual, a eterna já foi, já era. E aí a pessoa perde a salvação. E perdeu a salvação, a pessoa praticamente, no final das contas, vai para o lago de fogo juntamente com Satanás e o inferno. Então, você, nesta noite, pense bem, raciocine bem nessa reflexão que eu estou trazendo. Tome posse desse texto, se aprofunda nesse texto. Você que de repente está dentro da beira do caminho da depressão, de repente você está dentro da beira do caminho financeiro, de repente você está na beira do caminho dentro de um sentido um relacionamento entre marido e mulher, de repente você está na beira do caminho profissional. Eu não sei qual é a beira do caminho que você se encontra, mas uma coisa é certa: você só permanece na beira do caminho se você quiser. Há uma oportunidade, há uma semente que está sendo lançada a você
que é a própria beira do caminho. E essa semente justamente é essa mensagem que eu estou trazendo, que é a palavra de Deus para te fortalecer e te dar uma direção para você sair desse sistema. Mas pastor Edson, eu já estou cansado, já estou arrebentado, estou sem força. Mas é nesses momentos mais propício de você tomar posse da palavra de Deus e você vem fazer diferença, porque quando você está na derradeira, está nas últimas, está ali já pronto a se acabar, que a oportunidade vem, você toma posse dessa oportunidade e aí exerce a sua fé. O cego Bartimeu, quando Jesus ia passando por ali, que percebeu que era Jesus de Nazaré, ele logo começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Deus parou e mandou chamar. Mas não pense que o cego de Jericó, ele não teve os seus conflitos. Voltar na questão da beira do caminho físico, a beira do caminho moral, a beira do caminho social, a beira do caminho emocional e espiritual, porque fisicamente ele estava ali na beira do caminho. Moralmente o cara já estava sem moral na situação que aquele cego estava. Social, que a parte social já estava há muito tempo que a sociedade já tirou ele, já estava desassociado, não tinha mais um campo social com o povo, estava à beira do caminho, abandonado. Emocionalmente falando, já está restaurado. Espiritual nem se fala. Então, quando ele percebeu que era Jesus que estava passando por ali, ele disse: essa é uma oportunidade única. E ele abriu o seu bocão e começou a gritar, a buscar socorro. E ele obteve o resultado. Então, ele não se calou, ele não se acomodou diante daquela situação. Tem pessoas que vai ficar na beira do caminho porque elas não querem tomar atitude. Elas ficam ali acomodadas: eu já peguei meu peixinho de hoje, então esse peixinho que eu peguei hoje já dá bom, bota ali, assa, come e vai balançar na rede, e aí vai esperar o outro dia. Ei, você não vai sair dessa situação dessa forma. Se você quer crescer, meu filho, você vai ter que sair dessa situação, né? Não vai querer só pegar só um peixinho, não. Dentro de um sentido profissional, você que tem uma empresa, você que abriu uma empresa, que é microempreendedor, ou EME, ou limitada, sei lá, um empresário grande, de repente você está dentro de uma situação que quer crescer, lembre-se que de repente a sua empresa pode estar à beira do caminho. A solução, você só permanece na beira do caminho se você quiser, é só partir para a luta, é só raciocinar, é só pedir socorro dentro de um campo sobrenatural que é Deus para te ajudar. Porque de repente você está precisando de um socorro, está buscando fisicamente, não está obtendo resultado, né? De repente você está buscando em outra, dentro de um sentido emocional, dentro de um sentido social, mas não está encontrando. Então parte para a fé, meu filho, parte para a fé, para que você possa ter sucesso dentro dessa área que você está exercendo, porque diante disso não há outra oportunidade. A oportunidade é essa, e dentro dessa oportunidade você é quem vai se virar para sair da situação. Deus, ele está dando a oportunidade para que você saia. Agora, se você sair, Deus não vai usar suas pernas lá para sair, é você que tem que se virar para sair. O cego de Jericó recebeu a oportunidade, ele teve que se locomover, sair da beira do caminho e ir até Jesus. E tem gente que acha que vai receber um milagre dentro de casa, só balançando uma rede. Quer um emprego bom, mas não estuda. Quer um emprego bom, mas não faz um vestibular. Quer um emprego bom, mas não faz uma faculdade. Quer um emprego bom e fica só aí, pai, meu rei, né? E aí vai. Não tem condição, meu filho. Ah, meu rei, ah, minha mamãe, ah, meu pai. Não vai não, de jeito nenhum. Ou fica esperando só pegar aquele peixinho no dia e ficar na maré mansa só dormindo. Não vai não. Ou você parte para a luta para poder ser alguém na vida, então você vai ficar ali, porque a Bíblia fala que o preguiçoso, a pobreza, ele entra pelas portas do preguiçoso e a miséria entra junto, o fracasso entra junto. Então não tem como você obter sucesso só sentado dessa beira do caminho,
só reclamando da vida, só murmurando da vida, achando que Deus vai lá e vai mudar a sua vida daquele jeito, só como um general. Não, você vai ter que se virar, meu filho. Vai ter que sair. Vai ter que bater a poeira dessa sua alma, bater a poeira dessa situação e partir para cima. Não, você não vai vencer de maneira nenhuma. Não tem como vencer. Tudo na vida é dessa forma. Mas vença dentro de um campo de fidelidade com Deus, dentro de um campo justo. Não vença trapaceando as pessoas. Não vença passando por cima das pessoas, porque Deus não está nesse negócio. De jeito nenhum. Vença porque você tem a capacidade de vencer. A semente foi semeada. Você pode ser a própria beira do caminho, mas você só permanece da forma que você está, se você quiser. Se você quiser uma transformação grandiosa, é só pedir ajuda. O próprio Criador que te criou, que é o próprio Deus. E Ele vai encher você do Espírito de sabedoria, que é o próprio Espírito Santo de Deus, para te transformar e fazer uma nova criatura, te fazer um novo homem com uma nova visão, tanto no sentido terreno como celestial. Então, eu quero ficar por aqui nessa reflexão voltada à beira do caminho, mas tem muita coisa que eu vou falar voltada a essa questão da beira do caminho. Muita coisa tem para falar, até chegar ao final da parábola. Que Deus te abençoe nessa noite e que lute, se esforce para que você não venha morrer à beira do caminho, porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você saia da beira do caminho e chega ao ponto onde você quer chegar, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.